Bom dia, meus amigos, colegas, todos que estão aqui nos acompanhando. Mais um Notícias Comentadas pelo podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E é isso aí. Hoje, dia 11 de fevereiro de 2022, portanto, quase metade do mês e segundo mês do ano que olha, 2022 promete. 2022 promete. Já acontecendo muitos casos, muitas situações, né, questões aí que a gente até poderia querer não ter que falar, não ter que dar alguma margem, mas acho que foi um papel importante que muitas mídias, partidos, grupos, entre outros, cumpriram. E não poderia ser diferente, o podcast Mesa de Debates também vem cumprindo nesse sentido de, entre outras coisas, para além da pessoa do youtuber Monark, né, demitido aí do Flow Podcast, mas trazer à tona essa briga direita, extrema direita, direita, esquerda, extrema direita, extrema esquerda, questões aí que as pessoas colocam e certos relativismos, certos qualquer coisa aí que a sociedade procura, bom, não a sociedade, mas a parcela dela procura entender como algo natural, ou que pode ser assim, ou que não tem problema. Bom, com relação a fascismo, a nazismo e tudo que se tem dito, principalmente os chamados autodeclarados, porque a gente sabe que tem sempre aqueles que são ou vão na linha, mas acabam não defendendo. Mas pior ainda é justamente aqueles que pegam e querem justamente defender, estipular aquilo que pregam e terem, como o monarca ainda colocou, por mais que ele esteja agora tentando criar desculpas, criar formas de se safar dessa história, porque estava bêbado, que não sei o quê. Engraçado que eu bebo, o Guilherme bebe, muita gente bebe aí e não fala essa quantidade de bobagem. Mas independente disso, o Monark, em que pese ele falar que não foi isso que ele quis dizer, que não sei o que, você não deve, não cabe aqui você oficializar, permitir, legalizar a criação de um partido nazista ou qualquer que seja a linha fascista, fascistoide nesse sentido. Porque em que pese muitas ironias, muitas burrices, vamos usar termos mais apropriados, e muitos equívocos com relação a comunismo, socialismo, anarquismo, mas o grande ponto é que o fascismo, de uma forma geral, e aí a gente pode colocar o nazismo, né, o nazifascismo, e por aí vem o franquismo, o salazarismo, entre outros, eles basicamente são uma política de destruição do outro, de perseguição a populações, a minorias, a todos aqueles que você considera inimigos e que você entende que devem combater por eles não seguirem a sua linha ou por eles não serem seres perfeitos ou puros ou dignos de humanidade. Então são coisas aí um tanto quanto complicadas que precisam ser de fato bastante discutidas antes de tudo. A questão que eu queria apontar aqui também
para além do que o Monark falou, e acho que já está aí pouco, mas, né, querendo ou não, já está aí sofrendo as consequências da bobagem que disse. Também temos que considerar o papel um tanto equivocado, e eu poderia dizer que ruim para o debate, que a grande imprensa, a grande mídia poderia, e até mesmo pensadores, políticos aí poderiam estar contribuindo para o debate, mas infelizmente não o fazem. Eu falo isso porque, e com todo respeito à comunidade judaica, aos judeus de uma forma geral, mas se está colocando muito a questão do antissemitismo, a perseguição dos judeus, o holocausto contra o povo judaico, em especial na Europa, né? Palco aí do nazismo, a tão gloriosa e invejada por outros Europa, né? Que nos presenteou a humanidade com nada mais, nada menos do que o nazismo, né? Bom, nos presenteou com o marxismo, pelo menos. Mas enfim, vamos voltar aqui a falar sério. Infelizmente poderiam estar fazendo um debate, um papel um pouco melhor, mas acabam não fazendo. E geralmente reduzem, fecham a discussão naquelas em torno de 6 milhões de mortes que devem ser choradas, devem ser sentidas, devem ser justificadas, não as mortes, mas justificadas o sentimento de horror com relação a essas mortes, devem ser justificados o sentimento de horror da humanidade e daqueles que passaram, sentiram isso na pele, mas além desses 6 milhões, o nazismo foi muito mais criminoso do que isso. Não bastasse ter eliminado 6 milhões de judeus, o nazismo ainda teve a, entre aspas, competência de conseguir fazer algo até mais cruel, aí pode-se dizer, mesmo no número de mortes, e para além dos assassinatos enquanto política de Estado, claro, a própria guerra, as próprias perseguições e execuções, enquanto a situação de guerra que ele e o capitalismo à época, de uma forma geral, acabaram causando. Mas para vocês terem ciência, e isso vocês não precisam acreditar em mim, podem entrar no site enciclopedia.ushme, no caso seria Enciclopédia do Holocausto. Joga aí no Google Enciclopédia do Holocausto, não vai ser difícil achar, vão ter em várias línguas. E pegando mais especificamente o assunto que eu estou querendo aqui tratar, vamos lá. Claro que é uma média, né? Não dá para falar exatamente, matou 6 milhões, 500, não. Então, é uma média aqui, mas baseado em muita pesquisa e inclusive em dados feitos pelos próprios nazistas. Para além dos judeus, que é o que tanto o nazismo havia essa grita, né? E claro, acabou-se com o tempo ficando como sendo a marca do nazismo, porém não a única. Temos aí então a marca de 6 milhões de judeus assassinados pelo Holocausto, mas para além disso, pasmem, e aqui nós não estamos falando de militares, estamos falando de civis, 7 milhões. 6 milhões de judeus por toda a Europa, 7 milhões de soviéticos, população soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com a invasão, os enganos, as trapaças, as falsas promessas.
entre outros, 7 milhões de civis soviéticos, incluindo civis soviéticos judeus, um total aí de 7 milhões executados pelo nazismo. Prisioneiros de guerra soviéticos, militares, soldados soviéticos presos, cerca de 3 milhões, dentre eles 50 mil soldados judeus e, ao todo, 3 milhões de militares, 3 milhões de prisioneiros de guerra executados. Civis poloneses não judeus, ou seja, pessoas que estavam ali na Polônia tão massacrada pelo nazismo e, mesmo não sendo judias, sofreram também com a perseguição. 1,8 milhões, sendo que de 50 a 100 mil, inclusive pessoas da chamada elite polonesa, né? Não foram perdoados. Civis sérvios, e isso a gente pode pegar aí todo aquele território da Croácia, Bósnia e Herzegovina, aquela região, 312 mil. Dentro da própria Alemanha e adjacências, pessoas com deficiências que viviam em instituições para lá serem cuidadas, pessoas com deficiência física, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com síndrome de Down, com autismo, com algum outro sintoma, com alguma outra questão qualquer identificada, estudada pela medicina, isoladas, renegadas, separadas por suas famílias ou das suas famílias, e algo em torno aí de 250 mil, e poderíamos até dizer que mais. Eu até acredito que esse número está um pouco subestimado, mas de qualquer forma, isso eles estão pegando aquelas que estavam em casas onde deveriam ser cuidadas, mas a política nazista, aliás, tem um filme muito bom que agora eu esqueci o nome, devia ter anotado na época que eu assisti, mas enfim, fala muito bem sobre isso daí. Não tem judeu, não tem cigano, não tem comunista, tem pessoas que não tiveram a escolha de como viriam ao mundo, que por diversos fatores tinham lá as suas deficiências, sejam elas físicas ou intelectuais, cognitivas, o que é que fosse, e o Estado nazista, ao invés de procurar outras formas de cuidar, amparar, desenvolver, ajudar, procurou simplesmente matar. Vamos eliminar. São os fracos, são os elos doentes da sociedade que nós não precisamos, que dá muita despesa e que não é bom. Mancha o sangue alemão. Então, vamos executar aí. E aí a gente pode colocar desses 250 mil, outros tantos que sequer tiveram a chance de ir para essas casas de acolhimento. Temos aí também os ciganos, batendo mais ou menos a mesma marca, né, de pessoas com deficiência, 250 mil mortes também. Testemunhas de Jeová, até onde se sabe, até onde tem relatos, algo em torno de 1.900, 2.000 pessoas mortas por serem testemunhas de Jeová e por terem uma visão contrária ao que Hitler pregava, ao que Hitler entendia como reger um Estado. E na própria Alemanha e adjacências, criminosos reincidentes e ou denominados como antissociais, ao menos 70 mil foram mortos. Aí dentro desses pode ser que alguns fossem incluídos abertamente ou não como homossexuais.
já que sabemos também do grande número de homossexuais executados pelo nazismo pelo simples fato de serem homossexuais. Então ainda temos esse número aí, algo em torno de milhares, podem ser calculados. Haviam campos de concentração, imagens que captam, não dá para ter assim um número preciso, mas a Enciclopédia do Holocausto acredita que algo em torno da casa dos milhares de homossexuais, homens, mulheres, né, foram mortos aí pelo nazismo. Alguns talvez sendo considerados como loucos ou colocados na lista dos deficientes, vai saber. Aí é que entra um pouco o contraste dos números. Tudo isso que eu estou falando, só aqui para repetir, está tudo aí na Enciclopédia do Holocausto, você acha facilmente no Google. E claro, não poderia ser diferente também, e aí sim entra um número indeterminado, comunistas, sociais-democratas, liberais, enfim, toda uma gama de alemães ou não alemães que não entram nas outras categorias, mas por uma simples questão de humanidade eram opositores ao regime de Hitler, eram opositores ao Terceiro Reich, eram membros de movimentos de resistência e de luta antinazista, acabaram evidentemente sendo mortos, perseguidos, exilados. Geralmente era morte na certa, né? Quando não seguido de muita tortura. É um número aí que é difícil determinar. Há um filme sobre Hitler, se eu não me engano, o título é Hitler, a trajetória do diabo, a trajetória do demônio, alguma coisa nesse sentido, que eles mostram, dentre outros, o principal coadjuvante, o personagem coadjuvante é o opositor, um jornalista e opositor ferrenho ao Hitler, isso já da época do Mein Kampf, né? Quando Hitler é preso e ao escrever Mein Kampf, esse cara já percebia, não me lembro o nome do personagem, mas esse cara já percebia que aquilo ali não ia dar bom, né? Como dizem, tinha coisa errada lá que precisava ser parada imediatamente. Não foi parada. No que Hitler subiu ao poder, ele foi um dos primeiros a serem mortos, claro, dentro do romance, dentro da dramatização cenográfica. Mas, de qualquer forma, é algo importante aí para a gente levar em consideração. Bom, tem toda uma outra gama aqui de material muito bom que vocês podem explorar, né, evidentemente, mas acho que, grosso modo, era isso que eu queria trazer aqui, até para também mostrar que o tal Holocausto não foi apenas o extermínio de judeus, o que já seria horroroso por si só, mas para além da questão judaica, é você realmente exterminar o seu diferente, é você exterminar aquilo que você acha inferior, aquilo que não está fazendo nenhum mal para você, e simplesmente você acredita que ele perde a sua qualidade de ser humano e, consequentemente, precisa ser exterminado. Então, por essas e outras, não adianta vir Monark, não adianta vir o Partido da Causa Operária, o seu Rui Costa Pimenta,
não adianta vir tantos outros querendo relativizar, querendo falar que, porque o nazismo, porque o comunismo, porque aquilo, porque um matou 1000, outro matou 1 milhão, outro matou 6 milhões. Bom, o nazismo, como vocês muito bem perceberam, não é difícil fazer a soma, matou foi muito mais do que 6 milhões. E aí, deixando para lá, porque é judeu, é russo, é isso, é aquilo, esquecendo isso, são seres humanos, o nazismo matou muito mais do que 6 milhões. O dito comunismo, como alguns gostam de atribuir, e esse tal comunismo, grosso modo, não é o que nós defendemos aqui no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. E sabemos, não somos hipócritas, sabemos das vítimas, das várias vítimas feitas, inclusive vítimas comunistas, vítimas que revolucionários que depois foram mortos pela própria burocracia comunista nos seus países. Ou Trotsky, que morreu em outro país, mas a mando da burocracia comunista de onde ele veio. Questões complicadas, mas que gera aí um bom debate, e eu já combinei com o Guilherme que vamos dar uma estendida aí nesse assunto, porque é importante, evidentemente, ser falado. Eu sabia que o assunto hoje ia se estender bastante, não queria aí que passasse muito do que já passou, mas como era algo aí que foi o nevrálgico da semana, tinha que ser falado. Um outro assunto, agora, né, vamos deixar aí um pouco a questão nazista e vir para a questão jurídica. Olha, já é uma notícia antiga, né, não é dessa semana, mas eu acho que é preciso falar porque o Partido dos Trabalhadores está trabalhando com um certo equívoco, para não falar outra coisa, e confundindo, ou pelo menos tentando confundir a população. E a questão agora é a seguinte: não importa o que eu acho do Moro, o que eu acho do Lula, o que eu acho do PT, não importa o que você acha do Moro, o que você acha do Lula, o que você acha do PT, não importa que o Lula está na frente nas pesquisas, que ele foi, enquanto presidente, aprovado por quase 90% da população. Ninguém está discutindo isso agora. A gente está discutindo os fatos e a questão jurídica. Justiça determina o arquivamento definitivo do caso Triplex. O pedido de arquivamento feito pelo Ministério Público Federal foi aceito, não cabendo mais recurso da decisão. A Justiça Federal do Distrito Federal acolheu o pedido do Ministério Público Federal e determinou o arquivamento da ação penal contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, relativa à suposta compra de um triplex no Guarujá, litoral de São Paulo. Peguei aqui só o lead, né, só o primeiro parágrafo. Vamos lá. O Lula foi inocentado? Não. Estou dizendo que ele é culpado? Não. Estou dizendo que ele é inocente? Também não. A questão é que, do momento que houve um julgamento, passou pelo Sérgio Moro, depois passou para a segunda instância, para a instância superior, depois, através de provas coletadas, provou-se que o Sérgio Moro, aquilo que a gente já sabia, provou-se que o Sérgio Moro escorregou no tomate, pisou na jaca, mexeu os pauzinhos, enfim, voltou o processo à estaca zero. Ou seja, tudo aquilo que haviam feito até então
e condenado o ex-presidente Lula, colocando-o na condição de culpado, eles depois pegaram e acabaram anulando a decisão do Sérgio Moro, que por consequência anulou todo o restante que veio a conferir com ele na sequência. Ou seja, o processo voltou a estaca zero, mas voltou a estaca zero com a possibilidade de pedir o arquivamento, porque entraram as questões jurídicas plausíveis, e com isso arquivou-se o caso do Triplex, não tendo a competência de incriminar mais o ex-presidente Lula. Ah, então ele foi inocentado, André. Ele não foi inocentado. A questão voltou para o início, então o Lula volta à posição inicial de inocente até que, após um processo, se prove que ele é culpado ou não. Processo esse que não aconteceu e não vai acontecer porque o caso foi arquivado. Seria diferente de voltar o processo ao início, o Lula, nesse caso, volta a ser inocente até que se prove o contrário, tem-se todo o julgamento, a investigação, o trabalho juridicamente honesto, com as chances de defesa, com analisando os prós e contras. E se no final, quem quer que fosse o juiz determinasse o ex-presidente Lula, nesse caso, mediante provas, mediante julgamento, mediante o que nós analisamos, é inocente, aí sim poderíamos dizer que nesse caso ele foi inocentado. Ou então ele é culpado, a depender da cabeça do juiz. O arquivamento do caso, a rigor, não inocenta o Lula. A questão é que o processo não vai mais correr, não vai mais andar. Se fez ou se não fez, agora... E repito, eu não estou dizendo que o Lula fez, que deixou de fazer. O que a gente está querendo aqui é apenas esclarecer uma questão que, ao meu ver, eu acho importante apontar o imbróglio jurídico da coisa. O que eu acho que não é correto, me desculpem o eleitorado e os apoiadores do ex-presidente Lula, mas é bater no peito e estampar de todas as formas que o Lula é inocente em letras garrafais no caso do triplex do Guarujá. E eu não estou dizendo que ele não é. Assim, o que eu estou querendo dizer é que a gente não sabe. Houve um julgamento tendencioso por parte do senhor Sérgio Moro, mas um julgamento tendencioso de um juiz não significa que o réu é inocente. A questão é que o juiz também fez coisa errada. Mas isso não anula a possibilidade do réu realmente ter cometido um crime. Essa é a polêmica da coisa. Essa é a questão que precisa ser entendida. Então eu digo isso até no sentido do próprio PT.
evitar dores de cabeça e acusação de falsa propaganda. Porque vocês devem bem lembrar que, mas o STF disse isso, disse aquilo, não sei o quê. Terminologias, imbróglios jurídicos que a gente sabe como a coisa funciona. Mas, a rigor, deveria ter ocorrido o julgamento por um outro juiz, com todas as provas, os testemunhos, e feita uma análise séria e imparcial, e aí sim o resultado final determinaria se o Lula é inocente ou não, nesse caso, e aí sim passaria para a segunda instância, terceira instância e por aí vai. Agora, eu acho que isso diz muito do sistema jurídico do nosso país também. Então, questões que nós precisamos pensar a respeito. Fácil não é, minha gente, mas antes de encerrar, queria dizer que na semana que vem, e com o devido apoio aqui do canal, o Sindicato dos Servidores de São José dos Campos, o Sindiserv-SJC, está promovendo uma série de atividades, sendo que na quinta-feira, às 16 horas, no Paço Municipal, haverá uma manifestação pelo gatilho salarial, pelo ajuste aí que o prefeito Felício Ramute não quer pagar, não quer liberar, e após manifestação na prefeitura, o grupo segue para a Câmara, aí logo do lado. No sábado, na Praça Afonso Pena, às 9 horas da manhã, haverá uma grande manifestação por parte dos servidores e apoiadores em geral para estar levando essa discussão, ampliando essa discussão para toda a população joseense. Contamos aí com aqueles que puderem, vão lá prestar seu apoio, sua solidariedade e, claro, máscaras no rosto, álcool e higienização necessária nas mãos, se dentro do possível o devido isolamento, respeitando aí as normas de segurança. É isso, minha gente. Hoje o vídeo ficou um pouquinho longo, né? Eu gosto de deixar até uns 20 minutos aí no máximo, mas acho que eram assuntos complexos e que precisavam ser bem tratados nesse Notícias Comentadas de hoje. É isso então, vou partindo nessa e ao longo da semana e da seguinte teremos muito mais coisas interessantes para tratar aqui com vocês. Um abraço e tchau!